Olá, queridos alunos do 7º ano. Que alegria estar aqui com você, viu, professora Elisângela? Hoje nossa aula será sobre célula animal 2. Como que você está? Você está bem? Eu espero que sim. Espero também que a tua família esteja muito bem. Ah, quero contar uma coisa para você. Nós não estamos sozinhos, isso mesmo. O professor Luiz, nosso intérprete querido, está aqui conosco. Obrigada, viu, professor, pela tua presença. Seja muito bem-vindo. A tua presença enriquece mais ainda a nossa aula. Querido aluno, quero perguntar para você, como que está o espaço aí? Tá ok? Caderno na mão, lápis, caneta, isso é muito bom. Então bora lá então iniciar a nossa aula com os objetivos. Temos 2 objetivos. Conhecer as estruturas, as organelas de uma célula eucarionte animal e reconhecer em uma célula eucarionte animal e vegetal as suas partes exclusivas. Bora lá? Então vamos lá. Nesta primeira imagem que eu trago aqui para você, eu proponho para você observar esta imagem, né? Uma garotinha se deliciando com uma melancia, né? Ou seja, ela tem aqui na mão dela uma fruta, um vegetal. Eu quero dizer para você o seguinte: o corpo humano é formado por várias células, muitas células. Mas eu te pergunto, será que todas essas células, elas são iguais? Será que as células da pele desta menininha, elas são iguais às células do sistema digestório? Será que as células do sistema digestório são iguais às células do sistema circulatório? O que você acha? Conta para mim. Eu vou dar um tempinho para você observar a imagem, para você refletir um pouco sobre essa questão e eu já retorno. Estou esperando você aqui, até já. Voltei, e aí, observando essa garotinha aqui, se deliciando com essa melancia, o que você percebeu? Bom, primeiro, claro, a gente já sabe que animal e vegetal é bem diferente. Mas quanto às células do corpo humano, são muitas, nós já afirmamos isso, uma afirmativa verdadeira. O corpo humano é formado por muitas células, mas será que todas essas células do corpo humano são iguais? Não, elas não são iguais, tá? As células da pele têm uma estrutura, por exemplo, revestir e proteger. As células do sistema circulatório, elas têm uma função específica ali de transportar nutrientes ali, né, através do plasma para todas as partes, as diversas partes do organismo. Então, as células do corpo humano, elas não são todas iguais, não, ok? Bora lá então. Vamos ler uma reportagem comigo? Você gosta de ler? Conta para mim uma coisa. Vem cá, você tem lido bastante? Quantos livros você está lendo aí por mês? Conta para a professora. Então vem ler essa reportagem aqui comigo, bora lá. Cientistas encontram células de defesa contra o coronavírus em pessoas sem anticorpos detectados. As células encontradas do tipo T são responsáveis, entre outras tarefas, por destruir células infectadas com o vírus. Assim como os anticorpos, elas fazem parte da resposta imune do corpo à infecção pela Covid-19. Muito bem, minha gente. Então ali, né, nessa reportagem, a gente viu ali um pouquinho sobre a Covid-19, sobre a infecção desse vírus, o coronavírus ali, infectando as células do organismo. E, falando em célula, eu trago aqui para você 2 organismos diferentes, mas eles têm algo em comum. Aqui um ser humano, célula animal, um vegetal, célula vegetal. Mas o que tem de comum aqui? Nas células desses 2 organismos macroscopicamente diferentes. O que eles têm em comum é que as células destes 2 organismos, ser humano e vegetal, são células eucarióticas, né? São células eucarióticas encontradas em animal e vegetal, tá? O que quer dizer essa célula eucariótica? Significa que o material genético
tanto do ser humano quanto da flor, o material genético encontra ali se envolvido por uma membrana nuclear, ok? É uma característica comum desses dois organismos macroscopicamente diferentes. Então, aqui nós temos dois exemplos de célula, a célula animal e a célula vegetal, ok? Elas possuem organelas em comuns. Tem algumas organelas ali que estão nas duas células, certo? A estrutura básica, todas elas têm. Célula animal, célula vegetal. Professora, que estrutura que é essa que você está falando? Eu estou falando da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo. A célula animal e a célula vegetal possuem. Existem organelas que estão presentes nas duas células, mas existem aquelas que vai se tornar as células diferentes, porque são organelas típicas, específicas. Por exemplo, na célula animal, tem uma estrutura, a parede celular, que ela é específica ali da célula vegetal. Tem algumas organelas ali, os plastos, que são específicas da célula vegetal, porque as funções ali são específicas de um vegetal, que no animal não existem, ok? Muito bem, então a gente encontra aqui o núcleo, vem aqui conferir comigo, ó, célula animal e célula vegetal. Possui o núcleo. Tá, e qual que é a função desse núcleo? Não importa se é célula animal ou célula vegetal. Qual que é a função? Abrigar o material genético, o DNA, aquela substância, né, o ácido desoxirribonucleico, aquela substância que conta sobre a nossa hereditariedade. Então é essa característica que está presente aqui, ó. Tá vendo? Núcleo envolvendo o material genético da célula animal e da célula vegetal. Mitocôndrias. Então, olha aqui as mitocôndrias. Observa aqui, ó, tanto na célula vegetal como na célula animal. Essa estrutura, essa organela citoplasmática, porque essas organelas se encontram no citoplasma da célula, ela tem a função de realizar a respiração celular, onde ocorre ali a produção de energia. Então, nós temos aqui a equação, né, da respiração celular, que ocorre onde mesmo? Na mitocôndria, né? Lembrando então que para a respiração celular conta-se com a presença de oxigênio, né? A glicose, que é uma substância ali que é produzida e é depois encaminhada para todos os outros seres vivos. O gás carbônico, que é uma substância que é utilizada ali, né? Pelas plantas para realizar então o processo da fotossíntese, assim como a água também, ok? Então tudo isso vai gerando energia que vai ser transferido para todos os seres vivos. Então esse processo ocorre aqui, ó, dentro da mitocôndria. Uma outra estrutura em comum é o retículo endoplasmático. A gente observa aqui, ó, célula vegetal e na célula animal. Eu quero contar para você uma coisa sobre esta organela, sobre o retículo endoplasmático. Existem dois tipos, o retículo endoplasmático rugoso, porque a gente observa que os grânulos, né, uma aderência. O que é essa aderência? Essa aderência que está ali no retículo endoplasmático rugoso é o ribossomo. Isso mesmo, o ribossomo, que é uma organela que participa da síntese de proteínas ali no interior da célula. Logo, o retículo endoplasmático rugoso também vai participar desta síntese de proteínas, ok? Então, eu falei para você do retículo endoplasmático rugoso, mas também tem o retículo endoplasmático liso. Não há nenhuma aderência ali junto a ele, ou seja, o ribossomos não está ali. Ele não tem função de síntese de proteínas, mas ele está envolvido ali com a síntese lipídica, ok? Produção ali de lipídios, ok? Então, a gente observa nessa célula animal e nessa célula vegetal a presença dos ribossomos. Uma outra estrutura. Bom, aqui então, já falei para você aqui do retículo endoplasmático, só enfatizando então, olha aqui, ó, nessa imagem a gente observa o liso, olha como nessa imagem está muito claro, o que a prof acabou de falar aqui, olha essa imagem aqui, que belezura, olha aqui, confere comigo, olha o retículo endoplasmático liso, lisinho, nenhuma aderência, olha o retículo endoplasmático rugoso, todos esses grânulos aqui que a gente observa, são os ribossomos, certo? E logo, eles juntos participam da síntese de proteínas. Muito bem. Aqui nesta
nesta imagem, nas duas células, vegetal e animal, nós observamos o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Esse nome de Golgi, né, é um nome que veio ali homenagear ali, né, uma pessoa que descobriu essa organela, né? É uma organela que participa da transformação, do armazenamento das substâncias, principalmente daquilo que o retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo produzem, que é o que mesmo? O que você está lembrando aí? Isso mesmo, síntese de proteínas. Então, o complexo de Golgi serve ali como uma bolsinha também, que vai armazenar essas substâncias que são produzidas aqui pelas outras organelas. Vamos fazer uma atividade? Você topa? Vem cá comigo. Vamos conferir. Em quais organelas celulares ocorrem a respiração celular, a síntese e o transporte de substâncias, respectivamente? Essas funções aqui, ó, respiração celular, síntese e transporte de substância. Claro que eu vou dar um tempinho para você, fica tranquilo. Anota aí no teu caderno essa atividade, eu vou deixar você responder, mas ó, tô te esperando, viu? Até daqui a pouco. Eu voltei agora para ficar. E como que está o teu caderno? Conta para mim. Tá organizado? Ó, sugestão, hein? Mantém seu caderninho aí bem organizado. Não esquece de mostrar para tua professora que vai ficar imensamente orgulhosa de você, tá bom? Socializa também com os teus colegas, é muito importante, né? A gente compartilhar conhecimentos. Concorda comigo? Bora lá então conferir essa atividade? Em quais organelas que ocorre? Quais são as organelas aí, minha gente, que ocorre a respiração celular, a síntese e o transporte de substâncias? Quais são essas organelas? Tchan, 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 tchan. Na mitocôndria ocorre o quê? A respiração celular. O retículo endoplasmático é o responsável pela produção ali, né, da síntese das proteínas. E o complexo de Golgi, né, transporte e armazenamento também destas substâncias. Muito bem, vamos dar continuidade nas organelas citoplasmática, tá? Então, nós vamos falar agora que nós temos uma célula individualizada, uma célula animal, e nós vamos mencionar. Você está vendo bem essa imagem? Que belezura, né, gente? Olha só, a gente consegue ver, né, graças ao avanço tecnológico, né, os microscópios, nós conseguimos visualizar, né? E claro, são estruturas reais, tá? O centríolo, né, que é essa outra organela aqui que a gente está vendo nessa célula animal. Tá vendo ele aqui? Tá bem pertinho da mitocôndria e pertinho do retículo endoplasmático rugoso. Professora, o que ele faz? Quem é ele? O centríolo, então, ele participa do processo da divisão celular, meiose e mitose. Então, o centríolo ele está ali relacionado intimamente, restritamente à divisão celular, que as células do nosso organismo elas vão se dividindo, vão se multiplicando, né? Então, o centríolo ele está aqui trabalhando. Você está percebendo que quando a gente está falando aqui da célula, dá a impressão que a gente está falando de uma empresa gigantesca, né? Que se chama célula e logo dentro dela tem os funcionários. Funcionário que tem cada um a sua função específica. Falamos já dos ribossomos, falamos do retículo endoplasmático liso e rugoso com a sua função. Falamos das mitocôndrias. Falamos do complexo de Golgi com a sua função e agora a gente está falando do centríolo. Olha que coisa mais linda, né? Que complexidade bem feita, bem arquitetada, né? E a gente, então, consegue compreender melhor, então, né?
essa funcionalidade da célula. E a gente compara ela a essa empresa porque é mais ou menos isso, né? Cada estrutura ali dentro tem uma função e é indispensável o trabalho, a atividade que cada organela realiza é indispensável, certo? Ou seja, cada uma tem ali a sua importância, o seu grande valor para que a célula se mantenha viva e logo, né? Para que todas as atividades ali do organismo também se mantenham. Muito bem, falamos agora do centríolo e agora nós vamos conhecer o lisossomo, né? Olha aqui ele aqui, ó, que belezinha. Quantos que nós temos aqui, ó? 2, 1, 2, 3 lisossomos. Então aqui nessa empresa nós temos 3 lisossomos, né? E qual que é a função deles? É a realização da digestão celular. Professora, mas espera aí, você está falando para mim que a célula se alimenta? Opa, claro que sim! Os nutrientes, recorda lá do retículo endoplasmático rugoso, do liso, na produção, na síntese de proteínas, de lipídios, assim também como os ribossomos. É isso mesmo, nós já falamos dos ribossomos, né? Que participam da síntese de proteínas. São substâncias que são indispensáveis para a célula. Conta para mim uma coisa, para onde você acha que vai todos os nutrientes daquela verdura que você come, daquele arroz, daquele feijão, a proteína da carne, para onde você acha que vai? Isso mesmo, vai para o interior da célula. Esses nutrientes é que mantêm as células vivas trabalhando em nosso favor. Logo, a nossa vitalidade vai estar garantida, né? Porque elas não param, viu? É uma empresa que trabalha 24 horas por dia ali, desempenhando as suas funções para que a gente se mantenha ali vivo e saudável. Claro que precisa da nossa colaboração, né? Uma alimentação saudável, adequada, muito líquido, principalmente água. Quando eu falo muito líquido, suco natural e água, que a gente precisa ingerir bastante para que o efeito, né, a ser produzido na célula seja assim com muito sucesso, ok? Então, os lisossomos participam sim da digestão intracelular, né? Dentro da célula. Muito bem, minha gente. A célula animal, já falei isso para vocês, ela é do tipo eucarionte, também a célula vegetal, que tem as suas estruturas onde? Onde mesmo que estão as organelas citoplasmáticas? Eu contei, não acredito. No citoplasma, né? Então, essas organelas são elas que permitem a diferenciação da célula animal para a célula vegetal. Por exemplo, né, nós mencionamos aqui muitas células em comum a esses dois tipos, a animal e a vegetal, mas eu falo para você das células, né, só para você entender um pouquinho ali da diferença. As células vegetais possuem ali os plastos, né, que se dividem ali nos cromoplastos, que tem a função de colorir as flores e os frutos, né, com uma função ali atrativa, de atrair os agentes polinizadores. São organelas que não têm quantidade significativa de clorofila, ao contrário dos cloroplastos, que são organelas vegetais exclusivamente e que são ricos em clorofila. Qual que é a função do cloroplasto ali na célula vegetal? Participação do processo da fotossíntese. Eu não faço fotossíntese, você também não. O nosso animalzinho de estimação também não faz fotossíntese, mas as plantas sim. Por isso que elas precisam desta organela, dos cloroplastos. E aquela coloração, né, a clorofila, aquela coloração esverdeada que confere ali as folhas, né, aquela cor maravilhosa que tem ali nas folhas, né, que é a cor verde que está ali presente, que é produzido pelo cloroplasto. Bora lá, minha gente. Olha eles aqui, ó. Plasto. Numa célula vegetal. Você está vendo ele aqui na célula animal? Não. O que a gente vê aqui, né, são os lisossomos na célula animal. E essas 3 estruturas aqui, elas são específicas da célula vegetal. O vacúolo, né, os plastos, que eu já te falei, a parede celular, que ela está aqui. Qual que é a função da parede celular? Ele evita que a célula vegetal ela venha sofrer uma perda de água significativa, o que não dá para acontecer, né? Que a planta precisa, tanto quanto nós, né? Todos os animais, é indispensável a presença de água ali para que ocorra todas as atividades metabólicas, né? Todas as realizações, os processos químicos que ocorrem no interior, tanto da célula animal quanto da vegetal.
célula animal e a célula vegetal. É necessária ali a presença de água. Na célula animal destaca-se a presença do lisossomo e a ausência do quê? Parede celular, plastos. E quais são os plastos que eu falei? Eu falei do cromoplasto e falei do cloroplasto. Tem os leucoplastos também. E não tem a presença de vacúolo no suco celular aqui na célula animal. Ok? Como que você está aí nas anotações? Tudo bem? Tudo ok aí? Tem um copinho de água aí do teu lado? É importante, viu? Para a hidratação. Vamos fazer uma atividade? Então a professora vai deixar essa atividade para você e você aproveita, corre lá na cozinha, pega um copinho de água. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso, mas antes eu quero conferir essa atividade com você. As células animais e vegetais possuem células diferentes que proporcionam suas características. Cite as organelas que só ocorrem nas células vegetais. Ah, você já sabe? Tenho certeza que você está atento e empenhado. Então eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade, tá? Para você registrar e responder. E corre lá e pega um copinho de água para você se hidratar. Tudo bem? Estou te esperando aqui. Até já! Voltei. E aí? Tomou uma aguinha? Ah, muito bem. E fez atividade? Tenho certeza que sim. Então, as células animais e vegetais possuem as células diferentes, né, que proporcionam suas características. Quais são essas organelas, né, que ocorrem somente na célula vegetal? Vamos conferir então? As células que são específicas da célula vegetal e não da célula animal são elas, né? As organelas, perdão, né? Organelas da célula vegetal exclusivamente. Parede celular, o vacúolo e os plastos, né? Lembrando que os plastos se dividem ali em leucoplasto, cromoplasto e o cloroplasto, ok? São organelas citoplasmáticas exclusivamente dos vegetais, das plantas. Parabéns aí, tá? Agora a prof deixa aqui para você um mapa conceitual que eu vou propor para você o registro deste mapa conceitual, que é aquilo que nós vimos hoje, né? Nós vimos, né? Então as células pluricelulares, né? O organismo que é formado por muitas células, células eucarióticas, célula animal e vegetal e as características aqui que nós mencionamos, que são as organelas. Claro, se você quiser fazer o desenho, manda brasa, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem e vai ficar muito bem feito esse esqueminha. Então, eu vou dar um tempinho para você, anota aí este mapa conceitual no teu caderno, ok? Tô te esperando, eu já volto. E aí, galerinha, como que foi? Mapa conceitual registrado? Beleza? Não esqueça de manter a organização do teu caderno, depois socializar com os teus colegas. Combinado? Fechou. O que vimos nesta aula? A respiração celular. O que é a respiração celular, né? As funções das organelas celulares, as diferenças entre uma célula eucariótica, animal e vegetal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha registrado bastante informações, espero que você fique muito bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau!